Olá, tudo bem? Semana abençoada para todos nós. Quando o ser humano está com a razão, Deus é seu advogado. Quando o ser humano não está com a razão, Deus é o juiz e o diabo é o advogado de quem está sem razão. Essa frase, dita por Silvio Santos, é o tema da nossa mensagem de domingo, usando como base 1 João 2, versículo 1, que diz o seguinte: meus filhinhos, essas coisas vos escrevo, para que não pequeis. E se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. Bom, quando Silvio Santos diz, quando o ser humano está com a razão, Deus é o seu advogado, porque ninguém consegue condenar aquele que está com a razão, e Deus jamais vai permitir. Alguém pode até fraudar, fazer algumas injustiças a pessoas que estão com a razão, mas na balança de Deus, a pessoa que fizer isso não passará. Então, quando você está com a razão, Deus é o seu advogado. Quando o ser humano não está com a razão, Deus é o seu juiz. E quando é que você perde a razão diante de Deus? Quando você está errado. Quando você está errado, Deus é o seu juiz. Deus, nesta situação, ele senta na cadeira como juiz e não como advogado. E ao invés de te defender, ele vai te julgar. Quando Deus é o juiz, o diabo é o advogado de quem está sem razão. Por que o diabo defende quem está sem a razão? Porque o diabo, ele gosta de defender as coisas erradas. E para o diabo, quanto mais errado você tiver, melhor. Por isso, ele é o advogado de quem está sem a razão, de quem está no erro, de quem está no pecado. João diz o seguinte, para que a gente não pecar. Mas, mesmo que a gente peque, não entre em desespero. Ele disse, filhinhos, não pequeis. Porém, se pecar, há um advogado. Se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. Sendo justo, a partir do momento em que você confessa o seu pecado e você deixa o seu pecado, você volta a estar com a razão, porque os seus pecados são lançados no mar do esquecimento. Jesus não lança novamente sobre o seu rosto o seu pecado. Ele lança o seu pecado no mar do esquecimento. E você volta a ser justo, você volta a ter razão. E Deus volta a ser o seu advogado. Quando você não confessa os seus pecados, você aceita ser defendido pelo diabo. O diabo passa a ser seu advogado e passa a advogar em favor de você, porque para o diabo, quanto mais errado você estiver, melhor para ele. Porque o diabo quer tirar a sua alma, quer tirar a sua paz, quer tirar a sua tranquilidade. E para ele, quanto mais errado você estiver, mais você está fazendo a vontade dele. Porque a vontade do diabo é que toda alma se perca, quando a vontade de Deus é que toda alma se salve. Deus não nos fez para perdição, Deus nos fez para a salvação. O que nos leva para a perdição são as nossas escolhas. E às vezes, ao invés de escolhermos Deus como advogado, nós preferimos ter Deus como juiz e o diabo como nosso advogado. E às vezes isso acontece quando nós cauterizamos a nossa mente para não fazermos mais o discernimento entre o certo e o errado, e preferir optar pelo errado ao invés de fazer o certo. Preferir ser defendido pelo diabo do que ser defendido por Deus. Preferir estar sem razão do que estar com a razão. Preferir pecar do que deixar de pecar. Preferir continuar no erro do que reconhecer o erro e pedir perdão diante de Deus. Porque todas as vezes que nós pecarmos, Deus, como nosso advogado, como justo juiz, ele perdoa os nossos pecados. Mas para que Deus perdoe os nossos pecados, nós precisamos confessar e deixar. Portanto, mesmo sem querer, essa frase do Silvio Santos, essa fala do Silvio Santos de que quando o homem está com a razão, Deus é o seu advogado, mas quando o homem está sem a razão, Deus é o seu juiz e o diabo é o seu advogado. Silvio Santos disse coisas que estão sacramentadas dentro da sacrossanta palavra de Deus, e ele disse que
nós precisamos escolher entre quem nós queremos nos defendendo, entre quem nós queremos nos julgando. Quem você quer que defende você? Deus ou o diabo? Ou quem você quer que condene você? Porque o diabo, todas as vezes que ele lhe defende, na verdade ele está lhe condenando. Porque ele defende você do erro para que você continue no erro, para que a sua mente cauterize no erro. E Deus quer que toda alma se salve. Deus nos fez para a salvação. Nós estamos dentro do plano de salvação de Deus. A escolha pelo erro é nossa. A escolha pelo pecado é nossa. O pecado não é opção, o pecado é escolha. E quem escolhe o pecado está escolhendo também o diabo como seu advogado e Deus como seu juiz. Pense nisso. Essa é a nossa mensagem deste domingo. Deus abençoe você. Forte abraço, uma semana abençoada e de paz para todos nós. Beijo no coração.